Olá, gente, quero desejar aqui a paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a vida de cada um que fazem parte da juventude, tá bom? Nós temos aqui um tema para ser tratado e eu quero que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos que fazem parte aí da juventude, os jovens, tanto do sexo masculino e feminino. Deus abençoe a todos, tá bom? Então nós temos um tema aqui para nós falarmos um pouco sobre ele. E desde já eu quero agradecer primeiramente a Deus, que está me dando essa oportunidade, ao pastor Igor também, que me convidou para estar trazendo esse estudo bíblico aqui, tá bom? E a todos aqueles que vão estar assistindo esse vídeo, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Então, nosso tema para ser tratado fala a respeito do Concílio de Jerusalém. Concílio de Jerusalém. Então, para nós falarmos um pouquinho sobre isso, primeiro a gente precisa entender um pouco a respeito do concílio. O que é esse concílio? O que foi que aconteceu nesse concílio? Eu até fiz algumas anotações aqui. Na realidade, o Concílio de Jerusalém foi uma reunião que foi feita na época dos apóstolos, na época da igreja primitiva, na época dos apóstolos, na época de Pedro, na época de Tiago, Paulo, nesse período aí, tá? Então eu escrevi aqui para que a gente não venha se perder. Então fiz algumas anotações aqui a respeito do concílio, vou até ler aqui. O Concílio de Jerusalém discutiu questões sobre a salvação e a prática da fé na vida dos cristãos, que eram os cristãos não judeus, e chegou-se ao entendimento que a salvação é pela fé em Cristo. Então os apóstolos ali reunidos decidiram que a obediência à lei mosaica e as tradições judaicas não deveriam ser impostas aos cristãos não judeus. Então, ou seja, porque tinham os cristãos judeus e os cristãos não judeus. Então, tanto a obediência à lei mosaica, a lei de Moisés, contra as tradições judaicas, eles entraram no acordo, no entendimento essas tradições judaicas e a lei mosaica, elas não deveriam ser impostas aos cristãos não judeus. E o Concílio de Jerusalém foi uma reunião inicial, ali na época, como eu já falei, na época dos apóstolos, na época da igreja primitiva, na época de todos ali, os discípulos, o apóstolo Paulo, todos aqueles ali, no período ali da igreja primitiva. Então, foi uma reunião inicial entre as lideranças cristãs. Eu já até comentei aqui um pouco sobre essas lideranças. Tinha Pedro, Paulo, Tiago, enfim, etc. Nos meados do século I, para abordar se os gentios não judeus deveriam seguir as leis de Moisés, ou, como eu comentei agora há pouco aqui, a lei mosaica. A lei mosaica. Por que tudo isso aqui? Porque lá no passado, na época de Abraão, quando Abraão, o nome dele ainda não era Abraão, mas era Abrão, e aí passou-se a ser chamado de Abraão, porque ele ia ser, assim como Deus falou, ele ia ser pai de multidões, uma grande nação, uma multidão, então ele ia ser pai de multidões. Então era Abrão e passou-se a ser chamado Abraão. Então nesse período aí, Deus ele faz um concerto com Abraão. E nesse concerto que Deus faz com Abraão, surge então a circuncisão.
E aí passou-se a partir desse momento, né, toda a família de Abraão, né, os homens, né, eles tinham que ser circuncidados. Né? Então foi um concerto que Deus fez com Abraão. Se nós observarmos aqui, depois eu vou para a Bíblia, mas tem um dicionário, Roais, o nome do dicionário, até pesquisei aqui, que ele define a circuncisão como a retirada cirúrgica do prepúcio, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar lá o que significa a palavra prepúcio, eu acredito que vocês já estudaram um pouco sobre essa questão. É bom, eu vou deixar essa curiosidade para depois vocês poderem pesquisar, tá pesquisando sobre essa palavrinha aqui com o nome prepúcio, né? Isso daqui surgiu, né, lá, ou seja, passou isso a acontecer, é como se fosse uma cirurgia, né, nessa parte, né, do ser humano, nessa partezinha aqui, que é chamada de prepúcio, tá? Então era a retirada cirúrgica do prepúcio, né, que era uma prática por razões. Então eu anotei aqui duas razões. Tem as razões higiênicas, né, e as razões religiosas. No caso da religiosa, que nós estamos aqui voltado também para a questão religiosa, foi então essas razões religiosas aqui, elas têm origem, como é que eu posso dizer, as raízes surgiu aqui no primeiro livro da Bíblia, que no caso é Gênesis, né? E essa circuncisão aqui, ela surgiu, a gente observa que ela passa a surgir no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e a circuncisão ela foi dada a Abraão, né, que, como eu falei, é um concerto que Deus fez com Abraão. E Abraão tinha aproximadamente 99 anos de idade quando Deus faz esse concerto com ele. Então essa questão aqui do concílio em Jerusalém, essa reunião, ela se dá a partir desse tema aqui, por conta da circuncisão. Se os cristãos não judeus, os gentios, que aceitaram Jesus para fazer parte da sua vida, se era necessário, se era preciso ele circuncidar ou não. Então, houve uma reunião, né, e houve um entendimento. Nessa reunião, nesse concílio aqui de Jerusalém, decidiram-se que não era necessário. Né, os cristãos não judeus não era necessário. Mas a gente vai ver que mais na frente é cobrado uma parte, né? Ou seja, eles exigiram uma parte para que os grupos, a gente entende, para que os grupos ficassem unidos, em união, que houvesse respeito entre eles, entre os cristãos judeus e os gentios não judeus que aceitaram Jesus também para fazer parte da sua vida. Então aqui, se nós observarmos aqui em Gênesis, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, né? A Bíblia diz aqui no versículo 1, pois sendo Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abrão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Tá? Então aqui a gente observa que Deus, né, se manifesta a Abraão aqui, e Abraão tinha idade de 99 anos aqui, quando Deus apareceu para ele, Deus dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Né? Aí a gente observa, né, que mais na frente aqui o nome dele é mudado de Abrão para Abraão, né? No versículo de número 5 aqui, diz aqui, ó, versículo 5 do capítulo 17, né? E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações e reis sairão de ti.
Aí nós observamos aqui no versículo de número 10, que fala a respeito da circuncisão, e diz assim, ó, este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Né? E aí o tempo se passou, veio Jesus. Jesus trouxe uma nova aliança, remissão dos pecados, morreu na cruz do Calvário, né? Passou tudo aquilo dali, então veio uma nova aliança. Aí agora nós aprendemos no Novo Testamento que pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Tá? Então, o Concílio de Jerusalém tem a ver com tudo isso daqui que eu falei. Tem a ver com a respeito da circuncisão, porque é por conta desse tema aqui da circuncisão, né, dessa prática aqui, que a partir do momento que os gentios não judeus aceitaram Jesus para fazer parte da tua vida, das suas vidas, então foi necessário haver essa reunião para que eles entrassem no entendimento. E aqui foi decidido, né? Aqui decidiu que eles entraram aqui no entendimento, né? E o Concílio de Jerusalém discutiu essas questões sobre a salvação e a prática da fé na vida dos cristãos, né? E então eles chegaram aqui ao entendimento, né, que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Então não era mais aqui necessário seguir as leis, a lei mosaica, né, e as tradições judaicas também.